Olá a todos que nos acompanham aqui no site da Cliamprop. Vamos então mais um vídeo sobre previsão do tempo aí para todas as regiões do Brasil, saber quais que são os pontos que está tendo mais incidência de temporais, quais os pontos que estão mais adequados aí para um bom voo. Então vamos lá então. A região sul do Brasil vai seguindo bem quente, bem abafada, com temperatura acima dos 30 graus. Agora pela manhã está bem favorável para o voo em todas as regiões, tanto Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, onde à tarde e à noite pode voltar até a formação de temporais. No Rio Grande do Sul dificilmente, esses temporais são mal distribuídos, enquanto numa área ocorre um pancadão com chuva, trovoada, granizo, ventania, numa área próxima vizinha não passa de uma ameaça, mas vai ter bastante turbulência por conta da convecção profunda que acontece justamente aí por conta aí, desse ingrediente aí do calor associado à alta umidade e também os ventos fortes aí que estão em torno aí de 5, 10, 12 km de altitude. A região sudeste vai seguindo com bastante convecção organizada. Agora pela manhã tem alguns pontos de Minas Gerais, algumas áreas aí de São Paulo, que já está tendo a incidência de algumas pancadas com trovoadas, então quem for aqui para a região sudeste ficar um pouco mais atento, né? E durante o período da tarde e noite, daí a convecção ela fica bem organizada e bem generalizada. Tem alguns pontos dessa região aqui de Minas Gerais, com divisa aqui com a Bahia, que a convecção ela já não é mais tão organizada, pode falhar em alguns pontos. Mas de qualquer maneira, as pancadas com trovoadas, o risco de temporal ele é um pouco mais alto nessa região aqui do sudeste, pegando São Paulo, principalmente o leste, né? Rio de Janeiro, Espírito Santo, então ficar um pouco mais atento. Na região, principalmente aqui do centro-oeste, Mato Grosso do Sul, a região do Mato Grosso, essas áreas aqui mais de Goiás, enfim, tem que ficar um pouco atento porque a convecção ela também segue mais presente, mais generalizada durante a tarde e a noite. Então pela manhã vai seguindo aí com um tempo bom, alguns pontos aqui de Mato Grosso já pode ter alguma instabilidade organizada agora pela manhã, alguns temporais, mas à tarde e à noite não tem jeito. O calor associado à alta umidade pode proporcionar a formação desses temporais. Brasília, que é uma região que tem bastante voos, né? Então provavelmente vai seguindo com um tempo mais seco, mas à tarde e à noite um que outro ponto pode ter a formação de alguns temporais. A região aqui do norte do Brasil, tanto Manaus, essa região aqui mais aqui de Macapá, né? Enfim, essas áreas aqui de Boa Vista, Roraima. Então nessa região aqui a convecção ela é extremamente generalizada, são pancadas multicelulares que acontecem preferencialmente à tarde e à noite. Está tão quente, tão abafado nessa região que os temporais eles já podem acontecer agora pela manhã de uma maneira assim bastante representativa até mesmo. E durante a tarde e a noite as pancadas com trovoadas são significativas em alguns pontos, podendo até vir com algum transtorno, mas essa região aqui como um todo, aqui, mais aqui do Pará, do Amazonas, Roraima, Porto Velho, aqui, Acre, são áreas que têm risco para ter formação de temporais e tempestades. Agora vamos para a última região, que seria a região Nordeste, tá? Então começando aqui do zero, agora pela manhã tem um pouco de circulação de umidade proveniente do Oceano Atlântico, tem aqui um sistema convectivo, né? Parece que tem bastante convergência de umidade por essas regiões aqui, também está associado à zona de convergência intertropical, geralmente ela fica um pouquinho mais acima, mas no geral vai seguindo aí com presença de muitas nuvens, alternando com momentos de sol, alguma chuvinha fraca e isolada aqui pela região, mas à tarde e à noite pode voltar a ter alguma convecção. Muitas áreas, tanto dessa região aqui do Ceará, pontos aqui de Pernambuco, Natal, aqui essa região do Rio Grande do Norte, Maceió, até alguns pontos da Bahia, inclusive, pode passar em branco, com tempo seco. Então essa região aqui do Nordeste ela está um pouquinho mais estável, um pouquinho mais boa para navegação, para os voos, tá? Mas de qualquer maneira é bom ficar um pouco atento.
Num contexto geral, a temperatura ela é alta em praticamente todas as regiões aqui do sul do Brasil. Teoricamente falando, todo o Brasil, né? Só essa região aqui um pouco mais aqui da Bahia, aqui, essas áreas aqui mais de Goiás. Então ou melhor, aqui essa área aqui da Bahia, aqui Minas Gerais, né? Então essa área aqui tá um pouquinho mais, não tem uma temperatura assim tão representativa por conta aí das pancadas com trovoadas que já se fazem presentes agora pela manhã em alguns pontos. Mas no geral, assim, boa parte aqui do território brasileiro está bem aquecido com temperaturas acima dos 30 graus. Chama atenção aqui para o oeste aqui de Santa Catarina, boa parte aqui do sudoeste e oeste do Rio Grande do Sul com 38, 40 graus, aqui 35, 36. E alguns pontos aqui do Nordeste aqui com 38, 40 graus. Bom, o vento ele está bem forte em altitude, no nível aí de 250 hectopascais, aí próximo aí de 10 km de profundidade. A gente tem um vento bem forte tangenciando essa área aqui mais do sul do Brasil e também alguns pontos aqui da região aqui do Paraná, a parte aqui até bem do sul aqui de São Paulo, mas tem pontos aí com velocidade de 150 km por hora, então tem uma corrente de jato aqui, o que pode intensificar os temporais. Nas outras regiões o vento está mais tranquilo, aqui no Nordeste está bem tranquilo, em altitude, provavelmente nem muita turbulência tem, só se for por conta de alguma trovoada de verão. E essa região aqui mais ao norte, né? Então, mas aqui já é outro território aqui, então as outras regiões estão um pouco mais tranquila. Na imagem de satélite, observa-se esses pontos em tons de vermelho, escuro, que são áreas que, como o modelo já vinha projetando, já tem informação de temporais. Aqui na região aqui de Minas Gerais também já tem pontos que a temperatura não sobe tanto, justamente pela cobertura de nuvens e a própria chuva. Repare que o Nordeste está com um tempo seco, mas essas áreas mais próximas aqui de Petrolina aqui já tem um pouco mais de instabilidade. E essa área aqui mais ao norte aqui já tem bastante convecção. Um abraço a todos que acompanham aqui o ClimaProp e amanhã a gente retorna para trazer mais um boletim da previsão do tempo. Até mais!